Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Eu espero que você esteja passando bem e também espero que essa mensagem que eu vou trazer agora possa fazer sentido para a sua vida. Mas antes de começar a falar tudo que eu tenho para falar, eu gostaria que você orasse comigo para que Deus nos abençoe nos próximos minutos. Então vamos orar. Senhor Deus, nós vimos aqui por meio do Senhor e seu Filho Jesus, te pedir que o Senhor nos abençoe nesses próximos minutos a ouvir a sua palavra, compreender a sua palavra e fazer com que ela seja viva nas nossas vidas e cause uma transformação nas nossas vidas, para que a gente possa estar cada vez mais e mais próximos de Ti, mais próximos da Sua vontade e que possamos ser bênçãos Suas aqui nesse mundo para as outras pessoas. Obrigado por esse momento e em nome do Senhor e seu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre nosso relacionamento com Deus, sobre ter fé em Deus, né? E tentar responder uma pergunta que é feita pelos homens já há muito tempo. Eu também gostaria de pedir para você, desde já, que você tenha compreensão com a minha limitação de entendimento e de explicação das coisas. Eu não vou ser leviano aqui achando que nos próximos minutos eu vou responder perfeitamente e completamente essa pergunta que já vem sendo feita há muito tempo por toda a humanidade, mas eu te prometo que eu vou tentar responder essa pergunta com base naquilo que Deus deixou escrito na palavra, na sua palavra, né? A Bíblia Sagrada. Sabe, existem muitos obstáculos que impedem as pessoas de terem fé em Deus. Por exemplo, existem aqueles que não têm acesso à Bíblia, existem aqueles que não têm acesso a uma pessoa que explique a Bíblia para eles. Existem algumas pessoas que têm acesso à Bíblia e também a alguém que explique a palavra para eles, mas elas amam tanto a vida que andam tendo que se recusam a abandoná-la para buscar Cristo. Esse é um exemplo que a gente vê na passagem de João 3,19, né? Também há muitas pessoas que não conseguem encontrar fé por causa de falsos ensinos e de falsos mestres, e também ao triste caso de pessoas que se recusam a crer em Deus por causa da má conduta, do mau comportamento, do mau testemunho, né? De pessoas que elas já conhecem, que são crentes, que têm fé em Deus, mas se comportam mal, né? E por fim, há aquelas pessoas que se negam a acreditar em Deus porque não conseguem aceitar a ideia de que um Deus bom e misericordioso permite com que tanta injustiça e tanto sofrimento aconteça nesse mundo, especialmente se essas coisas ruins acabam acontecendo com elas mesmas ou com pessoas que elas amam. Então, a pergunta que é feita já há muito tempo e que vem na cabeça das pessoas é: será que existe mesmo um Deus quando há tanto mal, tanto sofrimento e tanta injustiça nesse mundo? Se realmente existe um Deus todo-poderoso e misericordioso, por que ele não previne tudo isso? Então hoje eu gostaria de conversar com você sobre esse particular obstáculo que algumas pessoas têm para ter fé em Deus. É o famoso caso do dilema do sofrimento. Essa questão não é apenas um obstáculo à fé para os ateus ou talvez para aquelas pessoas que dizem não ter uma religião em particular, né? Mas também é um obstáculo para quem já se considera crente, sabe? Toda vez que eu leio alguma notícia sobre uma criança sendo estuprada, sendo morta, toda vez que eu leio uma notícia ou presencio, né, um incêndio, uma enchente, uma pandemia, como a gente está vivendo agora, né? Toda vez que eu vejo que uma pessoa que eu sei que não é boa, não tem um bom caráter, se dá bem, eu tento fazer, ou então que eu tento fazer, né, coisas para outras pessoas e essas coisas acabam não dando certo por alguma razão, eu acabo me perguntando, né,
será que tudo isso que eu acredito sobre Deus, sobre Jesus, é realmente verdade? Por que Deus permitiu com que isso tudo acontecesse? E aquela história de Deus ser bondoso, ser misericordioso, como é que fica, né? Então, qualquer tentativa da gente responder essas perguntas exige que nós examinemos a própria existência do mal. Então, vamos lá, né? O que é o mal? Basicamente, existem dois tipos de mal nesse mundo. O primeiro mal é o chamado mal natural, que é aquele que a própria natureza faz acontecerem coisas conosco, contra a nossa vontade, contra o nosso bem-estar, né? Incêndios, acidentes, doenças, terremotos e todas essas coisas que causam um sofrimento indiscriminado nessa terra. Existe um segundo mal, que é o mal moral. Esse mal moral é aquele onde a vontade e a ação humana são evidentes, ou seja, crimes, trapaças, imoralidades, egoísmo e etc. Né? Coisas que as pessoas fazem a si mesmas e aos outros que são más e causam sofrimento e morte. O problema que temos com o mal é que ele afeta tanto quem é culpado quanto quem é inocente. E muitas vezes não há uma punição para aquelas pessoas que são culpadas, né? Essa é uma triste e inegável realidade da vida. Portanto, é justo concluir que um Deus bom e todo-poderoso, pelo menos no conceito cristão, né, de Deus, é justo concluir que um Deus bom e poderoso poderia prevenir esse mal todo, né, se ele quisesse. Algumas pessoas, por conta disso, né, acabam defendendo a sua descrença, dizendo: eu gostaria de acreditar no seu Deus, mas eu não consigo, porque se ele existisse, coisas ruins não aconteceriam a pessoas boas. Esses são os que ouviram o Evangelho e querem acreditar no que ouviram, mas quando eles olham para o mundo todo aí, né, e todo esse dilema do sofrimento, eles se recusam a aceitar um Deus que permite tudo isso. Mas se a gente quer desenvolver a nossa fé, a gente precisa continuar perguntando algumas coisas. A gente já falou sobre o que é o mal, mas de onde vem o mal? O cristianismo ensina que o mal, em todas as suas formas, é resultado da desobediência a Deus. O primeiro exemplo de desobediência que conhecemos é a rebelião de Satanás antes da criação do mundo. Isso daí a gente pode ver em Ezequiel 28, dos versículos 11 a 19. Também tem no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Satanás se recusou a permanecer na posição para a qual Deus tinha criado ele, e ele desobedeceu essa ordem e continuou nesse padrão de rebelião com a tentação bem-sucedida de Adão e Eva, né? Que a gente vê lá em Gênesis 3. Os efeitos negativos dessa desobediência aumentaram conforme os descendentes de Adão e Eva foram se multiplicando na Terra. A cada geração que surgia, a desobediência a Deus, por meio de um comportamento ímpio, só aumentava. E isso segue até os dias de hoje, né? Vamos ler. Queria ler uma passagem com vocês aqui, a primeira de algumas. Romanos 5,12. Se você tem a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia em Romanos 5,12, que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o resultado dessa desobediência acumulada é o mal que vemos no mundo de hoje. E o sofrimento causado por esse mal, e não por Deus, né, nós vemos isso expresso tanto no mal moral, quanto no mal natural e nas consequências de cada um. Queria falar agora um pouquinho então sobre que o mal moral causa sofrimento, né? A violência, a imoralidade e o ódio no mundo são causados pela relutância do homem em amar e obedecer a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo.
Algumas pessoas pensam que a injustiça e a pobreza são a fonte do mal, mas isso não é verdade. A injustiça e a pobreza são consequências do mal. A fonte do mal é o pecado. Se você pudesse identificar qual é a raiz de cada crime, de cada lar quebrado, né, de cada lar desfeito, de cada caso de abuso emocional, de abuso físico, você vai descobrir que lá na raiz tem algum pecado. Pode ser o pecado do orgulho, o pecado da luxúria, do egoísmo, da raiva, só alguns para dar exemplo. Mas o pecado é a verdadeira causa do sofrimento do homem. Tem a famosa passagem, né, em Romanos 6:23, que diz: pois o salário do pecado é a morte. Quando Paulo escreveu isso, que o salário do pecado é a morte se manifesta no mundo não apenas quando você vai a funerais, né, que você vê lá uma pessoa morta, mas a morte também se manifesta no mundo por meio do mal. O sofrimento é o resultado da desobediência do homem. Por exemplo, o mandamento de Deus é, né, não matarás. Êxodo 20:13 é a passagem, Êxodo 20:13. O homem, por causa do ciúme, da raiva, da ganância, do orgulho, desobedece a esse mandamento e mata o outro ser humano. Esse assassinato tira a vida de uma pessoa, mas junto com esse assassinato vem o sofrimento e a angústia das famílias, tanto do assassino quanto da vítima. Essa é a linha de raciocínio que o mal moral segue, da desobediência ao sofrimento. Mas, como eu disse, além do mal moral, também tem o mal natural. E aí você pode já estar se perguntando, né? Bom, até agora o Victor só falou sobre o mal moral. Esse eu até consigo entender que tem a ver com o pecado, né? Porque, afinal de contas, o mal moral é o homem que causa, e o homem é pecador. Mas o que o pecado do homem tem a ver com o mal natural? Porque, assim, nenhum homem tem o poder de causar um terremoto, causar um furacão, causar um tsunami, né? Ou então, assim, uma criança inocente que morre de câncer, como é que essa criança é responsável pelo próprio sofrimento ou pelo sofrimento da sua família? Qual que é a relação disso com o pecado, né? Muito bem, a resposta para essa pergunta requer algumas informações que explicam como a natureza, né, o meio ambiente, foi corrompido após o pecado de Adão e Eva. Deus tinha criado tudo perfeito nesse mundo, para o homem usufruir e viver bem. Mas com o pecado ocorre também um colapso ecológico. A partir do versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis, a gente lê que a terra se tornou maldita. O alimento seria obtido com sofrimento, e não haveriam apenas bons frutos na terra, mas também coisas ruins. Até algumas versões da Bíblia escrevem assim, né, como espinhos e ervas daninhas. Esses foram os sinais do colapso total que estava por vir. O tempo foi passando, a desobediência do homem foi aumentando, a desintegração social também foi aumentando, até que acabou acontecendo o maior desastre natural da história da humanidade, que é o dilúvio dos dias de Noé. Agora eu queria pedir um pouquinho a licença de vocês para a gente sair um pouco do que a Bíblia diz e usar um pouco do que a literatura científica diz. Existe um autor chamado Henry Morris. Ele foi um estudioso, influente, conhecido por crentes e por céticos também. Ele ficou conhecido como o pai da moderna ciência da criação. O livro mais famoso dele é chamado O Dilúvio de Gênesis. Esse Henry Morris, ele explica como hidrologistas, que são cientistas que estudam os efeitos da pressão da água na Terra, né? Como esses hidrologistas fizeram experimentos para descobrir o que aconteceria se a Terra fosse coberta com água, assim como foi coberta lá no dilúvio, né?
É importante destacar que esses pesquisadores, esses cientistas, não eram pessoas que trabalhavam em alguma igreja, ou então pessoas que faziam apologia, alguma coisa do tipo. Eles eram cientistas. Então eles construíram esse modelo, né, científico em laboratório, conduzindo esses experimentos para descobrir o que aconteceria se a Terra fosse coberta repentinamente por água, né, por um período de 40 dias, como foi no dilúvio. E eles descobriram que se isso acontecesse, o planeta Terra mudaria o seu eixo. O Polo Norte e o Polo Sul congelariam. E isso mudaria drasticamente os padrões climáticos que, por sua vez, afetariam todo o ecossistema, né? Todos os animais, as plantas e a humanidade. Esse livro traz muitos outros detalhes, mas essencialmente o que ele afirma é que junto com o dilúvio vieram as doenças, os desequilíbrios na natureza e as catástrofes ambientais que têm atormentado o homem desde aquele tempo até hoje. E aqui é que está o ponto, né? O motivo do dilúvio foi o pecado. Então, o dilúvio foi enviado por Deus porque a humanidade estava no caminho da autodestruição, devido ao pecado desenfreado. Vamos até ler essa passagem, está lá em Gênesis 6, versículo 5. Deixa eu pegar aqui. Gênesis 6, versículo 5, diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, a humanidade tinha se tornado extremamente má e sem a intervenção divina, o homem acabaria por se destruir, se autodestruir. Deus salvou um pequeno remanescente da humanidade, que foi Noé e sua família, a fim de repovoar a terra e continuar o seu plano de enviar um redentor que acabaria pagando a dívida moral de toda a humanidade, permitindo assim que aqueles que creem nele vivam para sempre junto com ele, sem pecado, que é o que a gente lê em Romanos 5, os versículos 1 e 2. Portanto, o mal moral e o mal natural podem encontrar a sua fonte na desobediência do homem a Deus e aos seus mandamentos. O homem desobedeceu a ordem de Deus e destruiu seu relacionamento com ele. O homem também destruiu seu relacionamento com outros seres humanos e, por fim, causou um colapso no próprio meio ambiente, que Deus havia criado para sustentá-lo e satisfazê-lo. Mas ainda assim você pode estar se perguntando, né? Apesar de eu ter falado tudo isso, por que Deus permite o mal? Para responder essa pergunta, a gente deve examinar a ideia do livre-arbítrio, o conceito do livre-arbítrio. Deus permite que o mal exista exatamente porque existe o livre-arbítrio. O mal é o lado negativo do livre-arbítrio. Aí você pode se perguntar também, então por que Deus não acaba com o livre-arbítrio? Aí é simples, porque se ele fizesse isso, o homem deixaria de ser verdadeiramente feito à imagem dele, né? É o que a gente lê lá em Gênesis 1, versículo 26, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No livro de Gênesis, a gente lê que Deus criou o universo, a terra, o meio ambiente, as criaturas que o habitam, e daí ele completou a criação com a sua obra-prima, que foi o homem. Adão, por ter sido feito da terra, era semelhante à terra e podia interagir perfeitamente com ela, né? Ele comia a sua comida, respirava o seu ar. No entanto, ele também era semelhante a Deus, para que ele pudesse interagir com Deus. A afinidade do homem com Deus significa que ele compartilhava atributos divinos que outras partes da criação, como os minerais, as plantas e os animais, não compartilhavam. Por exemplo, né, o homem podia se comunicar, assim como Deus podia.
Deus disse, né? Haja isso aqui, haja aquilo ali, e as coisas se faziam. O homem também teve a sua parte na criação, né? Ao, por exemplo, dar nome aos animais. O homem disse: essa aqui é uma ovelha, essa aqui é uma vaca, essa aqui é uma cabra, essa aqui é um peixe. Isso a gente vê lá em Gênesis 2, dos versículos 19 até o 20. Deus também podia perceber a bondade e a beleza. Ele olhou para a criação dele e disse: é muito bom. O homem também recebeu essa habilidade por reconhecer e apreciar a mulher como parceira humana adequada na sua vida. Deus quis que o homem tivesse a capacidade de escolher. Ele disse: façamos o homem. Essa ação indicou que a criação do homem foi uma escolha acordada pela Trindade. O homem, à imagem de Deus, também tem capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Isso ficou claro quando Deus informou ao homem que ele deveria exercer o seu livre-arbítrio ao escolher comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Um ser sem livre-arbítrio não é um ser feito à imagem de Deus. O homem deve ser capaz de glorificar a Deus, obedecendo-lhe voluntária e livremente. O louvor a Deus requer livre-arbítrio, porque a adoração automatizada, robotizada, não é uma adoração, muito pelo contrário, é um insulto a Deus. Então, para ser a imagem de Deus, o homem teve que ser criado com a capacidade de exercer o seu livre-arbítrio. O problema, no entanto, é que o homem pode obedecer ou desobedecer a Deus. E a gente conhece qual que foi a escolha de Adão e Eva, né? Deveria ter sido uma escolha fácil, mas talvez por conta daquela primeira desobediência, que foi a desobediência de Satanás a Deus, Satanás seduziu malignamente Adão e Eva e eles acabaram desobedecendo. E como resultado, trouxeram todas as formas de calamidade e sofrimento que atormentam nossas cabeças até os dias de hoje. E aí, depois de tudo isso, você também pode se perguntar, né? Então, no fim das contas, por que Deus criou o homem, né? Por que ele, sabendo que o homem ia trazer tanto sofrimento, por que Deus resolveu, ainda assim, insistir nessa ideia de criar o homem? Uma resposta a essa pergunta é que quando Deus se deparou com a escolha de criar ou não criar, ele escolheu criar porque era a opção mais justa, apesar dos sofrimentos que viriam. Essa resposta leva a uma outra pergunta, né? Como que a gente pode saber que criar foi a escolha certa para Deus? Bom, pelo fato de Deus não cometer erros e não haver injustiça nele, essa é uma afirmação que a gente também vê no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 17, como Deus não comete erros e nele não tem justiça, isso indica que ele fez a escolha certa. A conclusão então é essa: Deus fez a coisa mais certa ao criar o homem com livre-arbítrio. O homem é que acabou abusando do seu direito do livre-arbítrio, né? A boa notícia em tudo isso é que Deus é maior do que o mal e o sofrimento, porque ele tem uma maneira de lidar com as consequências trazidas pelo fracasso da humanidade ao exercer o livre-arbítrio, né? O mal existe no mundo e causa grande sofrimento. Isso é um fato inegável. No entanto, a mera existência do mal não significa que Deus o ignora ou que Deus não está ativo em lidar e responder ao mal no mundo. Então, o que Deus faz com o mal? Quando as pessoas falam sobre o problema do mal, elas pensam que o mal existe sem que Deus faça nada a respeito, né? Sem que Deus faça alguma coisa a respeito. O que elas deixam de ver são as coisas que Deus faz ativamente em resposta ao mal. Por exemplo, são 3 exemplos. O primeiro: Deus limita
o mal. Você já pensou nisso? Há um mal terrível no mundo e a taxa de sofrimento é grande. Mas desde o início, Deus usou uma variedade de maneiras para limitar a quantidade do mal e a extensão do sofrimento. Vou falar algumas dessas maneiras que Deus usou, né? Por exemplo, ele limitou o tempo de vida do homem. Antes do dilúvio, se a gente for ver na Bíblia, quando a Terra ainda estava em relativa harmonia, né, o homem vivia por séculos. Gênesis 9, 28 e 29 fala, por exemplo, o tanto de tempo que Noé viveu. Após o dilúvio, no entanto, o tempo de vida do homem diminuiu para o que é hoje. É o que a gente vê, por exemplo, lá em Salmos 90. Vamos lá. Salmos 90, versículo 10. Fala assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, essa expectativa de vida média, né, de 70 a 80 anos, foi escrita há quase 4.000 anos atrás. Então, esse limite de tempo de vida que Deus deu ao homem acaba fazendo com que os homens maus tenham menos tempo para fazer as maldades e também faz com que os homens bons tenham menos tempo para sofrer. Outra coisa que Deus faz, né, além de limitar o mal, é que ele nos dá o poder de fazer o bem. Deus criou o homem de tal forma que, apesar de seus pecados e fraquezas, o homem ainda é capaz de fazer o bem. Essa é outra maneira com que Deus lida com o mal, né? Apesar do mal do mundo, ainda existe a possibilidade de alegria que vem da convivência familiar, da convivência com os amigos, da apreciação daquilo que é belo em todas as suas formas, de aproveitar as delícias da criação que nos cerca, assim como também dos prazeres que o nosso trabalho proporciona, as atividades recreativas proporcionam. Deus poderia ter nos amaldiçoado completamente e nos deixado sem nenhuma possibilidade de alegria nessa terra. Mas não foi isso que ele fez. A gente ainda pode encontrar motivos para sorrir, apesar dos nossos sofrimentos e decepções. Todas essas coisas boas também são chamadas de bênçãos, né? As bênçãos que acontecem nas nossas vidas. E elas vêm de Deus e não de Satanás. E outra forma que Deus se utiliza para limitar o mal é nos dando conhecimento. Deus nos proveu de conhecimento para a gente resolver os muitos problemas que a gente enfrenta aqui na Terra. Então, avanços científicos, invenções da engenharia, descobertas da medicina, avanços sociais e tecnológicos são possíveis porque a misericórdia de Deus capacita os homens a multiplicarem o conhecimento para o seu próprio conforto e progresso. Todo conhecimento vem de Deus e o progresso que o homem fez na compreensão e na exploração da criação para o seu próprio bem e para o alívio do sofrimento nada mais é do que o que Deus ordenou lá no Jardim do Éden, quando ele disse ao homem que ele deveria encher a terra e subjugá-la. É o que está lá em Gênesis 1, 28. O homem reduziu o sofrimento e eliminou muito do mal no mundo por meio da misericórdia e da iluminação de Deus. Então, além de Deus limitar o mal, ele também usa o mal para nos ensinar. Deus não acaba com o mal porque ele é o resultado direto da escolha do homem. Acabar com o mal significa acabar com o poder de escolha, o livre-arbítrio. E acabar com o poder de escolha significa eliminar o homem como um ser de pensamento livre e independente. Deus usa o mal no mundo para ensinar à humanidade lições sobre o bem, coisas que o homem conhecia, mas perdeu por causa do pecado. Por toda a Bíblia, a gente vê exemplos desse tipo de ensino, né? Jó é um excelente exemplo do uso que Deus faz do mal para ensinar
seus filhos a amadurecerem. Jó foi vítima tanto do mal natural quanto do mal moral, aqueles dois maus que a gente falou. Os filhos de Jó, morreram por conta de um vendaval que destruiu a casa dele, né? O próprio Jó teve uma doença de pele terrível. Os servos e as propriedades, os animais de Jó foram saqueados por outros homens. Enfim, ele sofreu dos dois maus. Mas Jó, no começo, não conseguia entender por que uma pessoa justa como ele deveria sofrer os efeitos do mal. Mas um dia ele finalmente aprendeu que não era capaz de julgar a Deus e compreender a sua criação com base apenas na sua experiência humana. O conhecimento de Jó era válido, mas era limitado. No final, o sofrimento ensinou a confiar em Deus como governante do universo, mesmo se houvesse coisas naquele universo que o fizessem sofrer, porque Deus ainda assim era capaz de cuidar tanto do universo quanto dele. Isso é o que acontece quando a gente sofre, né? A gente começa a perder a confiança de que Deus pode cuidar de nós. A gente começa a pensar que talvez Deus realmente não exista. A gente tem dificuldade em entender porque esse mal específico está acontecendo com a gente, né? Conosco. A Bíblia está cheia de histórias onde a gente vê que por meio da experiência do sofrimento, Deus ensina a homens e mulheres lições importantes sobre esperança, perseverança, misericórdia, perdão e vitória por meio da fé contínua em Cristo. Vamos ler mais uma passagem aqui, ó. É 2 Coríntios 12, do 7 até o 10. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. 2 Coríntios 12, do 7 até o 10. Diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Nessa passagem, Deus sabia que Paulo estava sofrendo? Sim, Deus sabia. Deus havia perdido o controle da situação? Não. Deus se importou? Sim. No entanto, o propósito de Deus com o sofrimento era diferente do propósito de Paulo. Paulo apelava, né? Ele falava, pare com o sofrimento agora. Mas a mensagem que Deus estava tentando transmitir era: o sofrimento acabará quando você aprender a lição que este mal está te ensinando. O apóstolo Paulo serviu a Deus fielmente. Ele teve sucesso em plantar igrejas por todo o Império Romano. Ele escreveu boa parte do Novo Testamento e ainda assim foi por meio do sofrimento que Deus foi capaz de lhe ensinar as lições inestimáveis de contentamento, confiança e submissão. Mais uma passagem sobre ensinamentos que a gente pode ter no meio do mal, né? Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 até 4. Tiago 1, do 2 até o 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago nos diz que devemos considerar como motivo de grande alegria o fato de enfrentarmos várias provações. E por que ele diz isso? Ele ensina isso porque, por meio do mal e do sofrimento presente nesse mundo, Deus pode nos ensinar algumas lições mais importantes que precisamos aprender sobre a fé. Portanto, a gente já viu o que Deus faz com o mal, né? Ele limita o mal
e usa o mal para nos ensinar. Mas a terceira coisa é que Deus permite com que o mal exista, mas ele não permite com que o mal vença. Toda vez que um desastre acontece, nós também vemos uma resposta de bondade para isso. Veja, por exemplo, o que aconteceu lá na tragédia de Mariana, né? Quando a barragem quebrou. Os bombeiros estavam lá trabalhando para resgatar as pessoas, voluntários vindos de toda parte do mundo também se apresentaram para fazer sua parte, empresas doaram equipamentos e tecnologias, alimentos e roupas também foram doados. Tudo isso foi feito em um esforço para subjugar o mal indescritível que acabou acontecendo com aqueles inocentes naquele dia. O bem não apagou o mal, mas ele se mostrou incomensuravelmente, uma palavra difícil, ele se mostrou incomensuravelmente melhor e mais forte do que o mal, não importando o quão notório esse mal fosse. É claro que a resposta final ao mal é Jesus Cristo. Deus permitiu que o mal existisse, mas ele respondeu ao problema do mal de uma vez por todas por meio do seu Filho Jesus. O pecado é a fonte do mal e a morte é o seu fim inevitável. Mas Jesus morreu na cruz para pagar a pena devida por cada pecado cometido por cada pessoa que já viveu nesse mundo e por cada pessoa que ainda vai viver nesse mundo e por todo o mal que foi gerado. Olha só o que diz lá em 1 Pedro. Vou pegar a Bíblia aqui de novo. 1 Pedro 2, versículo 24. Diz assim: Ele mesmo, Jesus, né? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Em outras palavras, o problema do mal, do pecado, foi resolvido pela cruz, e o problema da morte foi superado pela ressurreição de Jesus. O mal existe agora, o mal cria sofrimento agora, o mal leva à morte agora. No entanto, Deus lidou com o mal, com o sofrimento e com a morte, oferecendo-nos perdão pelo mal que praticamos e esperança por uma vida com Ele, onde não haverá mal ou sofrimento. Imagine se não houvesse a possibilidade do perdão pelo mal que todos nós cometemos. Deus providenciou uma medida de alívio para o sofrimento que experimentamos, bem como apoio e segurança enquanto passamos por nossas provações. Ele nos deu, aqui ó, sua palavra, a Bíblia. Ele nos deu o Espírito Santo. Essas são as coisas que nos sustentam em nosso sofrimento. Ele também nos deu a promessa da ressurreição e vida eterna após a morte. E tudo isso foi confirmado pela ressurreição de Jesus e oferecido a todos por meio do Evangelho. Saiba que, embora Deus permita o mal e o sofrimento, Ele oferece solução para eles. Não é triste que as pessoas muitas vezes veem o mal no mundo, mas recusam a aceitar a solução de Deus para ele? A solução é Jesus. Olha só, Jesus Cristo revela e prova a existência de Deus, né? Isso é o que a gente vê lá em Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 até o 4, que fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ainda no livro de Romanos, se a gente for um pouquinho mais para frente, Romanos 5, versículo 1, a gente vê que Jesus Cristo remove as barreiras do pecado e da condenação e faz a paz entre Deus e o homem. Olha só o que diz, Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também permite que uma pessoa esteja em paz consigo mesma e tenha esperança para o futuro. Isso a gente vê em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E por fim, Jesus capacita a todos que acreditam nele para viver em harmonia com Deus e com os outros no mundo, apesar das falhas de cada um e do sofrimento causado pelo mal, que é o que a gente vê em Romanos 12, dos versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 fala: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, meus queridos, o mal e o sofrimento não vão nos abandonar, porque eles estão intimamente ligados com a própria existência do ser humano. E o ser humano também não vai desaparecer assim do nada deste mundo, né? Mas Deus está presente e Ele está cuidando de tudo. Ele está limitando o mal e usando para ensinar lições aos homens, sendo que a maior delas é que temos o poder de interromper os efeitos do mal nas nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Cabe a nós crermos em Jesus, entregarmos a nossa vida a Ele, procurando fazer a sua vontade e compartilhando o Evangelho com aqueles que conhecemos, para mitigarmos o sofrimento que se espalha por aí. E é isso. Como eu disse lá no começo, eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você e que sua fé em Deus e em Jesus possa se renovar a cada manhã. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.